Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é classificação e características de cargas. Tópicos a serem abordados nesta aula: classificação de cargas, transporte e movimentação de cargas perigosas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as características de cada tipo de carga, apontar o melhor tipo de transporte de acordo com a necessidade da carga, compreender os riscos e identificar as cargas perigosas. Vamos falar sobre classificação de cargas. Alguns aspectos são relevantes na hora de identificar uma carga, como por exemplo, fragilidade, perecibilidade, dimensões, peso, entre outros. Então, antes de carregarmos uma carga, antes de transportarmos uma carga, é importante saber que tipo de carga é essa, o que nós iremos levar, para onde iremos levar e saber de que maneira carregar. Não é toda a carga que você coloca dentro de um caminhão e diz assim, leva. Não é dessa maneira. Cada carga tem a sua característica. Precisamos entender de que maneira carregá-la. Tanto porque as cargas possuem características diferentes no sentido de algumas são perigosas, outras não são perigosas, mas não podem ficar expostas ao sol. Outras então precisam ser refrigeradas. Outras então são finas e precisam ser carregadas de uma maneira em que não quebrem. Então todas essas características irão fazer com que tenhamos que escolher de que maneira carregar. Mas vamos então identificar quais são essas cargas. Primeiramente, carga geral. A carga geral ela é embarcada e transportada com acondicionamento, marca identificação e contagem de unidade. É a carga mais simples de se carregar, aquela que não precisa-se de tantos cuidados. Uma carga normal, sem acondicionamento, então eu não preciso ter um local condicionado, ela tem a sua marcação e pode ser transportada de uma maneira simples. Uma caixa com algum produto que não precise de nenhum carregamento especial, chamada de carga geral. Nós temos também uma chamada de carga a granel, já é uma carga líquida ou seca. Também pode ser transportada sem o acondicionamento, sem identificação e sem contagem de unidade. Por que sem contagem de unidade? Como vocês podem ver na imagem, nós podemos carregar grãos, podemos carregar líquido. Não tem como contar isso por unidade. Ninguém vai ficar contando o grão por unidade. Então essa carga ela é carregada de uma maneira também simples. Eu não preciso ter nada especial para carregar esse tipo de carga. É uma carga que não se conta, é uma carga que não precisa de cuidados muito especiais. Nós temos também a carga frigorificada. Carga frigorificada, agora eu já preciso ter alguns cuidados, como por exemplo, necessita ser refrigerada ou congelada. Exemplos, frutas e carnes. Já imaginou você carregar frutas durante 2, 3, 4 dias dentro de um caminhão? Esse caminhão não tiver uma refrigeração, com certeza, quando as frutas chegarem no local de destino, estarão estragadas. E então carregar carnes, que nós costumamos deixar ou na geladeira ou no nosso freezer. Já imaginou essas carnes serem transportadas de uma maneira sem refrigeração ou congelamento? Quando chegarem ao local do destino, ao abrir a porta do caminhão ou o que for, nós já sentiremos o cheiro daquilo totalmente estragado. Então precisa ter um cuidado maior na hora de carregar esse tipo de carga chamada frigorificada. Outra carga que nós temos que ter um cuidado, e aqui um cuidado muito grande, é chamado de carga perigosa. E essa é a carga onde as pessoas precisam, onde as empresas precisam prestar maior atenção. Pode provocar acidente, colocando em risco a vida de pessoas. E elas são divididas em algumas classes, essas que eu mostro aí para vocês, como por exemplo, explosivas, gases, líquidos e sólidos inflamáveis,
oxidantes, tóxicas, todas as cargas extremamente perigosas e que em contato com o ser humano pode causar danos ou causar aí até a morte, não só com o ser humano, mas pode causar um problema muito sério ao meio ambiente. Nós vamos tratar um pouquinho mais dessa carga perigosa um pouquinho mais para frente. E temos também a carga chamada de carga neogranel. É uma carga extremamente específica. Ela é formada por conglomerado homogêneo de mercadoria, sem acondicionamento e de uma característica geral. Como vocês podem ver na imagem, eu coloquei aí um exemplo, um caminhão levando veículos. É uma carga homogênea. O que ela leva? Somente esse tipo de veículo. E não precisa também ser refrigerada e muito menos acondicionada, e assim, condicionada, desculpa, ela pode ser acondicionada. Exemplos que nós temos aí são cargas que são bem parecidas. Mas vamos lá, vamos falar sobre as cargas perigosas, porque essas são as que precisam ter um cuidado muito maior. E existe toda uma regulamentação para esse tipo de carga. Não é qualquer um que pode pegar uma carga dessa, colocar dentro de um caminhão ou colocar dentro de um navio e etc. e carregar. Não é assim que funciona. Existem algumas normas e alguns procedimentos que precisam ser vistos. As cargas perigosas são classificadas segundo o risco que elas apresentam. Então nós vimos que temos aí líquidos inflamáveis, radioativos, gases. Então eu preciso primeiro identificar qual o perigo que essa carga pode me trazer. E os veículos que transportam esse tipo de carga precisam ser identificados. Eu acho que vocês nunca prestaram atenção, ou a maioria de vocês nunca deve ter visto. Mas, agora que eu passar essa aula para vocês, tenho certeza que vocês vão começar a reparar em alguns caminhões que eles possuem algumas identificações, que até então para nós essas identificações não nos serviam de nada, mas nós vamos começar a reparar que agora, aquele caminhão tem uma identificação, eu sei que isso é uma carga perigosa. Vamos lá. Painel de segurança. Para o transporte e movimentação de carga perigosa, o caminhão ele precisa mostrar painel de segurança e rótulo de risco. Ele precisa apresentar essas duas placas para nós. Falando primeiramente do painel de segurança, nós temos esse painel laranjinha que eu mostrei para vocês, em que tem numeração em cima e numeração embaixo. O que são essas duas numerações? A numeração de cima é o número de risco do produto. Não tem como eu explicar para vocês todos os números de risco que existem aqui, porque o catálogo ele é muito grande. Mas dependendo do risco, tem ali uma numeração, que o caminhão precisa vir identificado. E os números de baixo, que são compostos por 4 algarismos, é uma numeração com uma classificação da ONU. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela classificou todas as cargas perigosas através de numerações e todo caminhão que for carregar ou transportar algum produto perigoso precisa colocar através da classificação da ONU qual o produto que está sendo carregado. E isso é extremamente importante. Um exemplo que eu coloco ali para vocês, eu coloco 2 plaquinhas, uma delas tem um algarismo que é o X. Uma delas tem um X. O que significa esse X? Por exemplo, o X significa que esta é uma carga que não pode entrar em contato com a água. Toda a carga transportada que tiver um número X, ela não pode ter contato com a água. Agora vou dizer para vocês a importância desse tipo de numeração. Digamos que um caminhão desse venha sofrer um acidente na estrada e a primeira coisa que aconteça é ele derramar tudo aquilo que tinha dentro da sua carga. Ou aquilo pega fogo ou algo do tipo. Qual a primeira reação que nós temos? Vamos jogar água. Vamos pegar o extintor, o bombeiro chega e diz, vamos jogar água. Só que olha que importante, se tiver o X como um algarismo, não podemos fazer isso.
porque iremos prejudicar mais ainda. Então veja a importância que tem o painel de segurança. Então este é só um exemplo e todo esse painel, tanto com o número de risco do produto quanto a classificação da ONU, é importante para que, se algo aconteça, quais as medidas que precisam ser tomadas. E também tem o rótulo de risco. São esses rótulos que estão aí que vocês vão começar agora a prestar atenção quando passarem por algum caminhão. O rótulo de risco, ele mostra a intensidade do risco, o quanto isso é perigoso e a importância. A maioria dos rótulos vem com o nome daquilo que está sendo carregado, como por exemplo, corrosivo, explosivo, irritante, etc. E vem com uma numeração, e essa numeração mostra a intensidade e a importância. Também é uma numeração que ela é ampla e cada numeração mostra uma intensidade diferente ou uma importância diferente. Pode ser uma importância um pouco menor, um pouco maior, e também pode estar mostrando para nós que está carregando mais do que um produto que seja aí, de risco. Tem caminhões que podem carregar de 2 a 3 produtos de risco. Então vejam, carga perigosa, importante, é obrigatório, painel de segurança indicando direitinho o que está sendo carregado e rótulo de risco. Eu tenho certeza que vocês vão começar agora a olhar alguns caminhões e prestar atenção no seu rótulo e prestar atenção no seu painel de segurança. Eu coloco aqui para vocês duas informações, seriam aí 2 sites diferentes. Um deles é um vídeo que é muito importante. Primeiro fala sobre tipos de cargas existentes. Isso que eu passei para vocês vão verificar lá, é muito legal, é um texto bem bacana. E o segundo é sobre um vídeo, operações com cargas perigosas. É um vídeo bem legal que mostra todo o cuidado que existe ao carregar uma carga perigosa e que, como eu disse, pode gerar um grande problema aí, tanto para nós como pessoas, como para o meio ambiente. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre classificação e características de cargas. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!